Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo. A gente está começando aqui hoje o primeiro episódio do Pododonto. É um podcast que tem como objetivo levar informação para o público em geral sobre odontologia de uma maneira simples, de uma maneira didática, pedagógica, que chegue do outro lado, né? Que o paciente, de maneira geral, possa ter o conhecimento, saber exatamente o que pode estar acontecendo com ele, os sintomas, os benefícios dos tratamentos. Então é isso, tá? Eu sou proprietário de uma clínica odontológica, tá? Já há mais de 4 anos. Tenho ali uma experiência, uma expertise já na área de odontologia. Nós temos atendimentos todo dia, uma série de tratamentos diferentes, de especialidades diferentes. Então isso leva para toda a nossa equipe, tanto para mim como administrador, como para toda a minha equipe, um conhecimento, uma expertise, o dia a dia da odontologia. E a nossa ideia aqui com esse podcast é tentar sintetizar isso para vocês que estão do outro lado, para ficar simples e dinâmico aí, e mostrar para vocês que a odontologia não é um assunto chato, não é um assunto pesado, é algo natural, né? Todo mundo tem dente, todo mundo, os que não tem a gente coloca, inclusive, e a gente vai poder falar de uma maneira muito aberta sobre vários temas, e aqui a gente tem conosco no primeiro episódio aqui, um dentista fantástico, extraordinário, o Dr. Tiago. Ele vai fazer aí a apresentação dele e vamos bater um papo aqui sobre odontologia bem descontraído, tá bom? Doutor, quer se apresentar? Vamos lá. Então, pessoal, sou o Dr. Tiago, sou cirurgião dentista. Primeiro, fico feliz em poder compartilhar toda essa experiência, toda essa questão da odontologia e levar um pouco para vocês dúvidas mesmo e até desmistificar alguns mitos, né? Atuo na área há mais ou menos 8 anos, sou especializado em cirurgia e traumatologia. Tive a oportunidade de estudar fora do país, onde eu tive uma oportunidade assim, muito boa, que agregou muito para a minha formação, tanto na parte profissional, quanto até na parte pessoal mesmo, para saber lidar com o paciente. Sim, porque acho que hoje em dia fica muito focado na odontologia e esquece o paciente, sim, né? Sim, e ter essa experiência fora também fez com que a gente conseguisse ver o paciente mais como ser humano, como pessoa, né? Isso é muito importante, muito importante. Doutor, vamos lá. Para iniciar aqui o nosso bate-papo, sim. Um ponto que eu acho que é importante, um primeiro tema que gera muita dúvida e a gente na clínica trata desse tema quase toda semana, vai paciente, na verdade os pais, né, da criança com essa dúvida, a partir de que idade, tá, a gente tem que começar a cuidar da dentição? Tá? Ó, cada criancinha tem uma evolução diferente, mas para não ter dúvida, teve o primeiro dentinho na boca, gente, tem que escovar. O primeiro dentinho, ele tem que ser escovado, ele vai ser um dente como qualquer outro. Então, por que a gente pensa que na hora que só porque a criança não tem que escovar? Tem que escovar sim. E tem que escovar com pasta com flúor. Acho que hoje em dia as pessoas pensam que o flúor pode causar algum tipo de problema. Não. Isso é uma questão mais, um pouquinho técnica, que a gente vai até mesmo conversar um pouco sobre. Sim. Porque muitos pais, eles têm essa dúvida. Eles chegam até próprio lá na clínica, e eles falam assim: ué, mas eu já ouvi falar que não pode usar flúor. Não, pelo contrário, deve-se usar flúor, mas naquela quantidade corretinha. Esse é um ponto importante em relação à quantidade do flúor, né, a dose, né? Exatamente. Então, até onde eu percebi, a gente trabalha na clínica e orienta os pacientes, sim, a criança, me corrija se eu estiver errado, claro, a criança até os 2 anos, ela tem que usar ali uma quantidade de pasta dental proporcional a uma ervilha. Isso. O que vai determinar... É bem pouquinho. Isso. O flúor, ele é importante. Ele é muito importante para a saúde. Até porque hoje em dia, até se não fosse importante, a nossa água não seria fluoretada, né? Então, é exatamente, sim, isso. Então, o flúor, ele é importante. Mas, o que vai determinar é a quantidade. Foi o que você falou, tá bem correto. E após os 2 anos, a quantidade seria o quê? Um arrozinho ali, isso, como você, um grãozinho de arroz. Vamos imaginar um grão de arroz. Tá. Isso, é aquela quantidade. Aquela quantidade tem flúor suficiente para cuidar do dentinho da criança e não causar uma toxicidade. Não causar nenhum tipo de problema. Agora, esse é um ponto importante. Vamos falar, claro que a gente tem que pensar na hipótese se a quantidade não estiver correta ou a dose não estiver adequada ali
o que a gente conversou agora. O que pode acontecer, então, se existe uma quantidade excessiva, uma quantidade grande de flúor na pasta? Tem uma toxicidade sistêmica que pode acontecer que chama fluorose. Tá. A fluorose, ela já é o excesso de flúor nessa formação da dentição. Certo. Então, o que acontece? Tudo em excesso é ruim. Sim. O excesso do flúor, ele pode fazer com que o dente ele não se desenvolva propriamente. Sim. Ele pode ficar manchado, umas manchas esbranquiçadas. Então, tem tratamento? Tem tratamento da parte estética, que a gente vai até abordar um pouquinho mais depois. Legal. Mas tem como fazer esse tratamento, sim. Mas nada assim impede com que a criança não deixe de usar uma pasta com flúor, por exemplo. Tá. Só tem que focar na quantidade certa, que é o que a gente conversou aqui. Isso, exatamente. E, enfim, pais e mães, a questão da quantidade é importante, tá? Não vamos intoxicar nossas crianças, então use a quantidade correta. Até mesmo para adulto. A gente tem o costume, isso é importante, os adultos colocarem preencher todas as cerdas de pasta. Não, para a gente também é pouco, porque a pasta, além dela conter o flúor, ela tem um sistema abrasivo, entendeu? Até mesmo para fazer a remoção da placa bacteriana. Sim. Se você usar em excesso, também prejudica o seu esmalte. Então, isso levanta uma questão interessante, porque se a gente for pensar nas propagandas que tem por aí de pasta dental, não sigam esse exemplo nas propagandas. Que você vai ver a propaganda, eles enchem a escova com pasta dental, fica aquela camada enorme. Então, aquilo não é o certo, tá, gente? E sabe o que eu penso também? Quanto mais você usar pasta, mais você vai comprar. Então... aí já existe um apelo comercial. Aí já talvez tenha um motivo comercial, mas não é um motivo médico e não faz bem para a saúde. Então vamos fazer direitinho para não ter problema. É exatamente isso. Doutor, a gente sabe que dentista é uma profissão de confiança, né? A gente está na área da saúde, eu vejo muitos pacientes tiveram experiências ruins com dentistas, isso causa uma insegurança enorme. Existe quase que uma fobia de dentista no Brasil, né? E a ideia é como escolher um bom dentista, o que faz, né? Como o paciente pode ir buscar um bom dentista, se tem aí alguma dica para você dar, para que o paciente ele minimize a chance de erro, assim. Olha, eu até brinco. Primeiro de tudo, pode até parecer bobo, mas é verdade. Primeiro de tudo é saber se o dentista é dentista. Por quê? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem falsos dentistas, a gente tem profissionais que não são formados em odontologia, que exercem a profissão, a gente vê muito isso acontecer. Mas como busca essa informação? Então, se é fake ou não é? Se é um dentista fake ou não é? Como busca? A melhor forma é você ir no site confiável do Conselho Federal de Odontologia. Lá no CRO e também tem o CFO. Lá você pode pegar o nome completo do profissional, assim como o número do CRO, e você vai conseguir ver se aquele dentista, aquele profissional, ele está homologado, se ele está ativo e se ele está podendo atuar. Pode falar, pode continuar. Além de, para você saber se é um bom dentista também, recomendações. Procure saber daquele profissional. Coloque o nome daquele profissional no Google mesmo, coisa que a gente tem mais acessibilidade. Coloca, vai aparecer. Se ele tiver homologado ou se ele for bem reconhecido pelas coisas que ele faz, pelos procedimentos e pelas especializações, vai aparecer. E quando você chegar até ele, procura informação. Não tem por que você procurar informação. Informação demais é sempre bom. Sim. Entendeu? Então vamos fazer um tripé aí, que tem mais um ponto também que eu acho que você vai concordar comigo, que a gente, inclusive, na clínica trabalha bastante essa outra questão, essa outra forma de encontrar um bom dentista, que seria a indicação. Com certeza. Há pacientes que já passaram por um dentista, você tem amigo, você tem filho, parente, tio, papagaio, todo mundo. Então, pergunte para familiares, pergunte para parente, pergunte para amigo. Que na minha opinião a indicação é melhor do que... Porque aí você já tem alguém que você conhece, que teve uma experiência com aquele determinado dentista, para que ele possa ter uma indicação e você minimizar, além da parte do CRO, é possível a gente colocar, depois eu vou ver com a minha equipe, se a gente consegue colocar o link ali direitinho do Conselho Federal e Conselho Regional de Odontologia, para que vocês possam buscar essa informação e dentro desse órgão que é competente, que tem essa competência, e também já trabalhar esse tripé do conselho, da parte se é dentista mesmo, da parte da indicação, e você falou mais um.
A parte da indicação, que é importantíssima, a parte do conselho, para ir buscar. Acho esses dois, né? Esses dois são os básicos. São os dois pilares mais importantes. São os dois pilares mais importantes. E procure mesmo informação. Procure conhecer o profissional que você está sendo atendido. Isso, gente, é fundamental. A sua saúde bucal, quando a gente também vai abordar até um pouquinho mais para frente, o que isso pode acontecer, o que isso pode causar de gravidade. De gravidade, que eu estou falando risco alto mesmo, que o paciente ele tem que procurar saber qual profissional que ele está pesquisando. Muito bom, doutor. Muito bom. Obrigado. Um próximo tema que eu acho que é importante e é muito recorrente, porque o que a gente percebe na clínica quando a gente vai prestar um primeiro atendimento, fazer uma triagem com o paciente, conhecer melhor o paciente, muitas vezes ele tem hábitos que acabam prejudicando a própria saúde bucal dele e ele nem percebe isso. Verdade. Né? Doutor, o que o paciente pode estar fazendo nesse momento, ele está nos assistindo, e ele tem ali essa conduta, esse hábito, que pode fazer mal para a saúde bucal e ele nem sabe? Olha, é muito comum quando eu vou atender paciente relatar, às vezes, hábitos, como você disse, que não tem realmente ideia de que está fazendo. Como, por exemplo, tem o bruxismo. Acho que todo mundo já conhece o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes. E muitas vezes o paciente ele não sabe que tem esse hábito. E nessa primeira consulta, onde a gente conhece o paciente, a gente conhece todo o histórico do paciente, ele relata dores de cabeça, às vezes até mesmo um cansaço muscular, que essa dor ela vai irradiando para a cabeça, um pouco para a testa. E o paciente vai achar tudo, menos que é um problema de saúde bucal. E isso, quando a gente vai examinar o paciente, a gente consegue ver, a gente consegue detectar alguns fatores que são fatores praticamente daquele tipo de doença. Certo. E o paciente realmente não tem ideia disso. Quando a gente começa a conversar com ele, ele começa a entender, ele diz, nossa, mas realmente eu tenho acordado com dor de cabeça, e ele procura... Não reconhece os sintomas. Na verdade, ou não reconhece o sintoma, né, que tem alguma ligação com a dentição dele, ou ele pode atribuir alguma outra questão, dor de cabeça, talvez seja uma questão neurológica, vai buscar um outro profissional fora da odontologia. Isso. E a origem está ali. E muitos pacientes, pelo fato de não saberem, não procuram e começa a acontecer a perda, o desgaste do dente. O excesso desse desgaste vai gerar uma sensibilidade. Então, quando o paciente chega lá no consultório para conversar comigo, ele fala, não, mas eu não tomo refrigerante, eu não tenho uma dieta ácida para gerar essa sensibilidade, porque vai no Google e fala que a sensibilidade está mais gerada a alimentos ácidos e também não é muito relacionado a isso. Sim. E a gente começa a direcionar o paciente e a gente consegue identificar sem problema nenhum. E tem vários tratamentos que a gente pode minimizar esse desconforto, porque o bruxismo até então, ele não tem uma cura exata, né? A gente tem... Você consegue neutralizar. Neutralizar e fazer com que não progrida mais para desgastar dente, esse tipo de... Já adentrando um pouco nesse assunto do bruxismo, eu acho que é um assunto importante que demanda e merece bastante atenção da nossa parte aqui. Por quê? Porque grande parte, ou uma parte considerável dos pacientes que nos procuram, eles sofrem de bruxismo e tem uma parte que não sabe que tem a doença. Isso. E tem uma outra parte que sabe que tem a doença, mas não trata. Exatamente. Que aí você tem consequências ali a longo prazo muito ruins para o paciente, tem muitos malefícios. E sabe uma coisa que eu só queria acrescentar nisso que você está falando, que o paciente não sabe? Isso começou a acontecer muito, por incrível que pareça, depois da pandemia. Entendeu? Eu ia chegar nesse ponto. Você se adiantou, mas eu estava indo nesse caminho. É isso mesmo. Porque realmente... Tem o fator psicológico. Exatamente. O fator psicológico, o estresse. E a gente viveu uma época aí muito atípica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Então, isso gerou... Quando os pacientes voltaram ao consultório odontológico, muitos voltaram com muitos problemas de bruxismo, sabe? É interessante você ter colocado esse ponto da pandemia, porque a parte clínica, o doutor vai diagnosticar o bruxismo não. Tá? A minha parte de administrador é poder verificar um aumento, né, de casos, que aí a gente tem números, né, tem estatística para fazer isso, de bruxismo num determinado período. Então, multiplicou o número de pacientes com DTM, com esse tipo de disfunção aí temporomandibular, de bruxismo, na clínica, tá? Multiplicou. E conversando com o paciente, a gente vê que a questão é pandemia.
né? Porque muito tempo em casa, o desemprego ali, em patamares enormes, então o paciente ele fica mais estressado. Então, o que eu coloco, queria até o seu aval para dar essa orientação, e a gente sempre tenta passar isso para o paciente na clínica, tem tratamento para o bruxismo, tem a placa estabilizadora, que é a placa de bruxismo, que a gente vai adentrar um pouquinho mais nesse assunto, mas a placa, ela neutraliza, né? Para você combater a doença, o ideal seria procurar uma terapia, procurar uma válvula de escape, porque a origem é outra, o gatilho é outro, né? O gatilho é psicológico. Então, é interessante também fazer essa autorreflexão, buscar aí auxílio de profissionais, para inclusive diminuir o número de episódios, né, doutor? Porque assim você combate, são duas frentes para ser combatidas. A primeira, essa questão de combater a questão psicológica. A segunda é fazer o tratamento para estabilizar a doença. Isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, porque realmente isso se tornou assim muito frequente. Sim, é muito frequente. Tem muito paciente que nos busca e pegando esse gancho que você falou, a gente procura associar realmente a terapia, porque envolve tanto a parte patológica da doença, né, quanto a parte psicológica. Sim. E um ponto importante também, que esse é um assunto muito rico, então a gente vale a pena ali. Parece ser mínimo, né? Parece estou rangendo os dentes, né? Mas causa muita coisa. É um assunto complexo e muito rico. Para quem tem um parceiro, uma parceira, casado, namorado, ficante, affair, isso. Todo esse universo, tá? Dorme com alguém. Já até sei o que você vai falar. Que é um ponto importante. Eu no caso, eu por mais que eu seja dentista, eu tenho bruxismo. Sim. E eu descobri que eu tinha bruxismo por uma outra pessoa. É isso. Entendeu? Então, a ideia é, você que tem um parceiro e dorme com alguém, tá? Não quer dizer, você pode estar pensando agora, mas eu durmo com alguém e o bruxismo, você tem o rangimento dos dentes, emite um som, faz barulho. E o meu parceiro nunca falou nada, minha parceira, então eu tô bem. Existe o rangimento, mas existe o apertamento. Isso. Tá? E nesse tipo de bruxismo, não tem som. Né? O seu parceiro dorme lá do seu lado tranquilo, não reclama de barulho, tá tudo certo. E você tem a doença. E como é que a gente como é que a gente sinaliza essa parte de apertamento? Durante o dia, suas atividades normais, você está ali trabalhando no computador ou fazendo qualquer tipo de outra coisa, você começa a sentir uma dor. E quando você se dá conta, você está meio que mordendo. E o meu bruxismo, eu comecei a perceber, além de ser alertado sobre isso... Quer dizer, é bucomaxilotraumatologista e tem bruxismo. Né? Exatamente. Tá pacote completo. E olhando o meu dente, eu já comecei a perceber, é isso que a gente também vê no paciente, o formato do dente ele é perdido. Né? Entendi. Tem traços que ficam na dentição. Então, para você que não percebe, é importante o diagnóstico, porque vai deixar traço na sua dentição. Isso. No formato, acho que fica... Fica até, por exemplo, o nosso canino, ele é pontudinho, a anatomia dele. Tem uma anatomia específica. A gente consegue perceber que o canino ele fica reto, porque ele vai, não só o canino, mas outros dentes vão perdendo formato por causa desse rangimento. E às vezes até criar umas trincas no próprio esmalte do dente, devido a esse apertamento excessivo. Sim. Então, o meu legal foi isso pelo sentido que dá para diagnosticar. Tá? Então, a questão é legal o fato de... É importante procurar um dentista para poder diagnosticar. Que aí já tem meios de conseguir ter esse diagnóstico, mesmo que o paciente não tenha ciência, eu não tenha percebido que tem a doença. Inclusive, a gente usa até Botox. O pessoal fala, nossa, Botox? Então, tem a não, parte não estética e tem a parte funcional, mas a gente pode falar mais tarde sobre isso. Não, doutor, vamos abordar, vamos lá. O que mais tem aqui é tempo. O que acontece? A gente tem vários... o bruxismo, ele parece uma coisa assim, mas está vendo, a gente está preso nesse assunto porque ele é muito importante e é o que está mais acontecendo ultimamente. Quando a gente vai sempre pensando em tratamentos paliativos, para por último a gente pensar em cirurgia, né? Então a gente entra com a placa estabilizadora, como você colocou, que a gente também chama de placa miorrelaxante, que mio vem de músculo. Então, um relaxamento muscular. Sim. Então essa placa ela vai minimizar essa contração e evitar com que progrida a doença do desgaste dos dentes. Um parênteses em relação à placa só, antes de você falar do Botox, né, que são duas linhas de tratamento que a gente está conversando aqui em relação ao bruxismo. A placa, é importante que ela seja feita por um
excelente protesista, por um dentista muito competente e com um laboratório que é o protético, é quem vai fazer a placa. Então, de um lado aqui a gente tem o dentista que vai adaptar a placa, vai ver direitinho, fazer os cálculos direitinho para que a placa seja colocada de acordo com a sua arcada, com a sua oclusão, blá, blá, blá. E o protesista e o protético, ele vai fabricar essa placa. Muita gente, isso eu percebo, doutor, nos atendimentos, porque a gente, de novo, odontologia é sempre a questão humana. Você tem que se colocar no lugar do seu paciente. Isso é fundamental porque você consegue perceber coisas. Você dá um 360 ali que você atende melhor esse paciente. Então, muitos relatam o quê? Não me adaptei. Não gostei da placa, eu usei um pouquinho, já deixei de lado, e pega aqui, pega lá, não sei o quê. Então, assim, para se adaptar melhor com a placa, um bom dentista, um bom laboratório, tá? E uma fase de adaptação. Sim. Né, doutor? Tem um tempinho, gente. Então, nada é assim, ó. Essa parte então, de você tem um tempinho para poder ter essa adaptação. Sim, e essa parte de você ter um Respeitar bom dentista esse tempo, e um né? bom protético e até mesmo protesista é importante por causa desses alívios da placa. Não é simplesmente a gente vai lá, molda o paciente, faz uma placa sem estudo nenhum. Não, existe um estudo em cima dessa placa, até mesmo para não agravar essa doença. E a gente pode até associar essa placa com medicação, sabe? Para minimizar o desconforto do paciente. E o que você falou de adaptação, sim, é um processo de adaptação. É fundamental que respeite esse período de adaptação, gente. Você sem ser muito acelerado. Exatamente. Não pode ser muito ansioso. Eu tenho a placa... Espera maturar esse tempo de adaptação. Eu tenho a placa, tenho dificuldade, sim, de usar a placa, mas até naquele momento de adaptação. A gente tem que fazer uma reprogramação, tanto no nosso sistema cerebral, nosso sistema nervoso, quanto numa reprogramação muscular, porque aquilo é uma coisa nova, entendeu? Sim. Mas é uma coisa nova para um fim patológico necessário. Você tem que disciplinar o seu próprio cérebro. Exatamente. A sua própria biomecânica que, olha, aqui tem uma placa, viu, cérebro? Cérebro, vamos nos acostumar. Exatamente. E o seu cérebro ali, ele tem o tempo dele, né, gente? Vamos respeitar o tempo do cérebro. E muita gente deve estar se perguntando ali, mas o que o Botox tem a ver? Botox a gente ouve... A segunda linha agora, o Botox. Vamos lá. O que o Botox tem a ver? Porque a gente só ouve Botox relacionado ao quê? Não dentro do ramo da odontologia, mas os pacientes em si. Pensa no Botox como estética. Somente estética, somente estética. Mas o que o Botox faz, a toxina botulínica? A gente faz uma paralisação muscular. Então, vamos voltar lá na placa. Se a gente tem uma placa miorrelaxante que é para relaxar o músculo, agora a gente vai estar paralisando aquele músculo. Legal. Então, paralisando aquele músculo... Ou paralisa ou relaxa. Isso. O relaxamento não deu certo, vamos paralisar esse músculo. Entendi. Porque paralisando esse músculo, você não vai ter aquele rangimento. Qual que é o benefício E quanto dele? dura, doutor? Então, isso é uma resposta útil de cada paciente. Ah, é? Mas tem um prazo médio? Eu faço fazer um Botox hoje. Vamos botar 6 meses. 6 meses. 4 a 6 meses. Seria de 2 a 3 vezes no ano, então? Tá, ou seria, 2 a 6, ou se ideal. tem um prazo um pouco menor, no máximo 3 no ano? Isso. Então, 3 picadinhas no ano, você já estabilizou. Isso. É uma maneira também, uma linha de tratamento que consegue combater, estabilizar, deixar de desgastar, fraturar dente, quebrar, enfim, tem uma série de benefícios. Exatamente. Se você que está assistindo a gente, você pode estar... Você que tem um bruxismo, você sabe o quanto que isso é ruim. E você ter uma noite de sono boa, adequada, acordar sem dor de cabeça. Pô, a gente já está começando o dia. Já tem que enfrentar o dia inteiro, você ainda começa com dor de cabeça, enxaqueca. Ninguém merece. Depois que eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu... Vai pro dentista, vai se tratar. Exatamente. Procura. Então, para finalizar esse tema, doutor, qual dentista a gente tem que procurar para isso? É bucomaxilo? É protesista? Tem uma especialidade que quem está nos assistindo fala, olha, eu vou me tratar, mas com quem eu vou me tratar? Sim. Que tem que ter especialidade. Exatamente. Né? Ideal, acho que a frequência no dentista, ela tem que ser realmente mais valorizada, né? Porque a gente só identifica se você vai. Muitos pacientes só vão quando acha dor. Quando tem algum tipo de dor. Sim. Quando o paciente está com esse bruxismo, ele pode sim procurar até mesmo um clínico geral que vai... Para ter o diagnóstico. Exato, porque provavelmente não vai ser só o problema do bruxismo. Sim. Vamos encontrar outros problemas correlacionados ao bruxismo. Exatamente. Que a gente direciona a parte da placa para um profissional, a parte clínica para outro, e assim a gente vai tratando o paciente como um todo. E a parte da placa, o profissional protesista?
Pode ser o... Então, Então, a gente tem... a odontologia, ela é toda interligada, né? tá. Então, às vezes, um canal precisa de uma prótese, assim como a placa também precisa de um protesista e de um protético. Então, é o protético na fabricação, o protesista é profissional dentista, Tá. e entra o bucomaxilo, Sim. porque envolve a articulação também. Então, mas é uma coisa mais técnica. Tá. Mas é basicamente você procurar um clínico, pode te direcionar para... Aí ele vai direcionar para o especialista para poder Pode ser tanto na fazer prótese quanto no o buco. tratamento. O buco ele já vai mais quando ele já está com aquele problema bem instalado. Entendi. Entendeu? Entendi. Bem, vamos lá. O próximo o tema seria alimentação ruim. Pode aí prejudicar a saúde bucal? Com certeza. Quer dizer, o que eu queria colocar, e a gente também vê muito isso no dia a dia, na dieta alimentar. Sim. Tem alguns alimentos, né, que podem colaborar ou potencializar mais a doença bucal do que outros. Sim. Bora. Ó, os básicos que a gente já conhece, que é refrigerante, né? Refrigerante, ele é uma bebida extremamente prejudicial para os dentes, né? Tá. O café. É pela acidez, doutor? Isso, é porque o que acontece? Por ser uma bebida rica, né, em açúcar, Tá. porque vamos falar um pouco mais, só entrando um pouquinho na questão da cárie. Tá. A cárie ela é multifatorial, ela depende de vários fatores Tá. para se Não é um instalar. só, você pode ter Exato. várias causas. Exatamente. Somadas ou independentes. Exatamente. Tá. E o açúcar, ele faz parte dessa reação em cadeia. Então, um alimento rico em açúcar, ele vai fazer com que essas bactériazinhas no dente, Tá. elas liberem um ácido, Tá. entendeu? E o próprio ácido a gente já consegue imaginar, ele começa a deteriorar Tá. o esmalte do dente. Tá. Então, o paciente tem sensibilidade, não entende porque acha que é uma escovação forte, não, mas é por causa da dieta dele. Claro. A dieta pode gerar um desgaste do esmalte Legal. e aquela sensibilidade. E tem vamos lá então. Refrigerante, Tem refrigerante. os vilões. Os Exato. vilões, vamos falar dos vilões agora. Eu quero falar de vilão, né, Ó, para combater. Refrigerante, café. café, Inclusive, frutas muito ácidas. Isso é até... Que muitas pessoas pensam, tô comendo bastante fruta. eu adoro limão, se isso é. Não, limão então. Limão É um dos limão vilões. em excesso. Calma, gente, não é para não consumir limão. A Não, questão gente, é tudo em quantidade, excesso, em excesso, e não faz escovação. Veja Tá. bem, limão é importante, tem vitamina, não é isso. Mas Faz bem pro sistema imunológico também. tudo em Consumam excesso, limão, consumam limão. tudo em excesso é ruim, gente. Tá, Então, tá. Então, a fruta, alguns tipos de fruta. frutas cítricas. Cítricas. O excesso de frutas cítricas. Chocolate. Eu acho que chocolate... Não, mas é bom citar. É bom Ele- citar. Tem muito chocolate. chocolatra que tá vendo a gente, que é Eu bom sou eles chocolate saberem. também, mas, né, eu tenho um acesso mais fácil. Mas é Pra bom cuidar. saber que também o excesso, Exatamente. a bactéria responsável pela cárie, ela tem gosto, assim como nós, Sim, sim, para alguns sim. alimentos que acabam potencializando. O chocolate é um deles, é rico em açúcar, café, Isso. pão. Vamos falar de pão. Ih, carboidrato. Carboidrato. Isso. Carboidrato, em geral, sim também. Então, o carboidrato também em excesso, a gente entra numa parte mais técnica em que a transformação, o metabolismo do carboidrato Tá. é glicose, entendeu? Mas isso na parte bem sistêmica. Pode comer pão, gente? Pode comer pão, entendeu? Mas isso também influencia até mesmo na hora da gente fazer a mastigação. Por quê? O pão, ele demanda muito com que você tenha muita saliva para fazer aquela umidificação do bolo alimentar. Olha que interessante. E isso Tá. tira um pouco mais do pH da boca. Então, se a gente parar para pensar realmente em que alguns alimentos que, além de prejudicar tanto a dentição, mas também quanto o seu pH bucal, é importante falar também. Então, para entender, o pão realmente entra naquela questão que o pão dá água na boca. É isso. É mais então, ou menos o pão dá isso. água na boca, aumenta a salivação, aumenta a quantidade de saliva, Isso. muda o pH da boca. Exatamente. Que seria o pH, gente, só para a gente colocar um pouco o que seria o pH, a questão é alcalino, Mas a gente ácido, tem neutro. o a gente tem ali básico, algumas... O neutro e o alcalino. Tá. O ácido é quando a gente tem aquele pH abaixo do neutro, Tá. que é o que é o normal. E o alcalino, Tá. ele fica um pouquinho mais acima. O ideal é o neutro. O ideal é o neutro. Lá E como a gente no meio de campo ali. Isso. Tá. E como a gente faz para deixar Alcançar esse pH normal? essa neutralidade. Falando o que prejudica um pouco desse... a gente utilizar muita saliva em alguns alimentos. E tem alguns tipos de frutas secas, né? Esses tipos de frutas, eles até demandam um pouco mais de
da salivação e rouba um pouco essa salivação. Tá. Então, é ideal com que a gente consiga realmente restabelecer. Para fechar o arco do pão, então, a gente tem salivação, Isso. Aumenta a salivação, Que é importante. muda o pH, desequilibrando o pH, colabora para ter a lesão cardiosa, para a bactéria se instalar. É um fator. É um fator, e lembra que são vários. Exatamente. Mas esse é um deles que a gente já pode falou do açúcar, citar. né? Falou do açúcar. Agora a gente está falando do pH. pH. A queda do pH bucal é um dos fatores Tá. que alimenta a reação em cadeia para a instalação da cárie. Tá. Então, como que a gente agora falando dos alimentos bons? Existem alimentos bons, frutas boas. Fala coisa boa agora, né? Exatamente. Vamos lá. Por exemplo, alimentos ricos em água, a melancia. A melancia, ela é uma ótima fruta para a gente restabelecer, né? À toa que a gente vê até como sobremesa às vezes, né? Acabou de comer, usou muita saliva para fazer toda a modificação daquele alimento, engoliu, vamos agora restabelecer. Legal. E uma coisa que é mito, que a gente vai até ir abordar um pouquinho mais para frente, mas já pegando esse gancho... Isso é legal falar. Mito ou verdade? Vamos lá, vamos seguir. O Bora. chiclete. Faz um corte já. O chiclete, eu acho que a gente aprende desde de criança que chiclete faz mal aos dentes. Que chiclete faz mal aos dentes. Tá, o chiclete ele faz mal aos dentes. O chiclete com açúcar. Tá. O chiclete sem açúcar... Tem algumas marcas que não tem açúcar. Então, Exatamente. o indicado é mascar chiclete sem açúcar. Tem marca que eu não vou citar aqui, que a gente não tá ganhando nada por isso. Mas tem marcas que não tem açúcar. Tá. E aí, por que o chiclete é bom? Não é desculpa não escovar o dente, porém, hoje em dia todo mundo está com o dia corrido. Nossos dias são corridos ultimamente. Almoçou, não deu para escovar aquele dente. Gente, pega um chiclete sem açúcar, espera um pouquinho, masca o chiclete um pouquinho. Por quê? Lembra que eu te falei que é importante a gente restabelecer o pH bucal? Sim. O chiclete vai fazer o quê? Ele vai ajuda? Estimular a salivação. Que maravilha. A saliva é o principal fator protetor do nosso pH bucal. Olha que então, não é mito, é verdade. Você pode sim usar o chiclete, mas tendo orientação. Porque eu falo que o chiclete, o dentista falou que chiclete está liberado. Não, isso não é bem então assim. Vamos lá, com ressalva, né, doutor? Isso. Chiclete tá liberado, sem açúcar, tá? Colabora ali para a questão que você falou da salivação, Isso, né? Restabelece o pH, só não pode engolir, tá, gente? Engolir não faz bem, tá? Gente, aí não, é importante. Não, tem gente que engole, não sei, já ouvi falar. Vamos lá. Então, a questão da alimentação, ok. Tem um outro tópico que a gente vai falar agora. Se saúde bucal é tão importante, a gente sabe disso, né? Por que você acha, doutor? Isso é uma questão mais subjetiva, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, sim. Porque eu sei o quanto muitas pessoas têm resistência a ir ao dentista, tá? E só vão quando sentem dor. Então, quando o negócio está pegando mesmo, quando o quadro está muito mais agravado, elas vão no dentista. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque entra numa questão até financeira. Isso. E isso entra um pouco na área que a gente vê na clínica, e a gente faz essa coligação entre saúde e financeiro, porque a saúde, a odontologia no Brasil é cara, não tem jeito, não tem jeito, e com qualidade pelo menos, tem um custo. No mundo inteiro é caro. No mundo inteiro é caro. E o que acontece? Você não vai no dentista, não indo no dentista, a situação vai agravando. Quanto mais grave a situação, mais caro fica. Exatamente. Eu vou puxar Então, esse gancho dessa gravidade. A cárie, aquele bichinho, aquela bactéria pequenininha. Começou ali bonitinho no esmalte, lesionou. Pequenininha que você faz no dente. Não dá nada, só uma nada. Deixa ela lá, vou viver a vida. Isso, ela vai descendo. Aí da cárie, do que não era nada, vira uma cárie. Da cárie vira um canal. Do canal vira uma lesão que pode dar problema sistêmico, problemas de saúde sérios. Do canal pode fragilizar o dente, porque a gente já fica, depois do canal, a gente já fica sem suprimento cálcico. Então a gente faz de tudo para salvar um dente. Só que chega uma hora que o paciente já chega e não tem mais como salvar. Aí o quê? Extração, implante.
Mas se a cárie fosse Lá tratada atrás. lá... São gradações, né? Vamos colocar aqui. Então tem um quadro aqui que começa. A lesãozinha, faz amizade com o dente ali. Isso. Começa ali, faz a Isso. lesãozinha. E tem um período que isso depende do organismo, né, doutor? De cada um. Né? Não existe um tempo para ele evoluir. Um padrão. Dieta, metabolismo. Cada um tem exatamente. o seu organismo. O que é fato é que ela vai evoluir. Com certeza. Então ela começa aqui, lesão, aí vai cavitando o dentinho, tem as Isso. camadas dele, a vai primeira criando uns esmalte, buraquinhos no vai criando dente. buraco, vai pra dentina, que é a segunda camada. Aí quando chegou lá na polpa, né, doutor? Na câmara polpar, que é onde o que protege, É o famoso nervinho do dente. que o nervinho do pessoal- dente. Aí, nesse momento, já deu canal. Já. Já deu canal. Se já teve essa conexão, já tem que fazer o canal. Porque Então- o nervo do dente que está conectado Sim. lá com o seu corpo já está infectado. Já está infectado. E Aí tem que descontaminar Isso. o nervo. Na verdade, tem que extrair o nervo. Isso. E um ponto que eu acho importante, doutor, E entrar, puxando... às vezes, até com antibiótico. Sim, tem um tratamento antibiótico. isso. O ponto importante que eu queria colocar, já indo nessa linha do canal, que vai evoluindo. Sim. E, gente, vai ficando mais caro, né, doutor? Com certeza. Porque a gente tem aqui uma restauração, né, que é um preço baixo, Isso. né? Aí vai, dependendo da restauração, vai fragilizando o dente. Isso. Deu canal, já é um preço mais alto. Isso. E se deu canal e não vai ser o suficiente fechar com uma restauração, com uma resininha, uma massinha, Isso. famosa massinha, que falo muito em é. massinha, que é uma restauração, é uma resina composta, vai para um pino e coroa, Isso. que é bem mais caro. Daqui a Porque pouco eu vou até a parede aqui de gasto, porque o É. negócio começa aqui e você não vai no dentista, deixa aquilo proliferar e evoluir, vai ficar muito mais caro. E a gente, às vezes, consegue detectar isso até mesmo em exame radiográfico, porque a cárie, a falta do fio dental também, gente, é um conjunto de coisas. Mas vamos focar A cárie, ela pode entrar pela lateral, ela pode começar a desmineralização do dente, a corroer esse dente pelo lado. que são as Ali- faces do dente. Aí você vai Isso, por aqui, eu vim pelo por aqui. ladinho. Sim, pelo ladinho. Ali o dente tá perfeito por cima, você olha, você tá perfeito. E até Aí mesmo na até para lateral identificar, você tem uma dificuldade. Aí você vai ver na radiografia, ela já entrou no seu dente, ela já comeu aquilo tudo, aí paciente, vem aquela brincadeira. Doutor, eu quebrei o dente comendo pão. Eu falei, não. Vamos lá. O É que você não sabe que veio o processo exato. lá atrás que chegou a esse ponto. Uma curiosidade, o nosso dente, um dente saudável, ele consegue até suportar até 200 quilos, entendeu? Entendi. Pão, ele não vai fazer... O paciente chega com o dente todo aberto e fala, foi um pão. Não foi um pão. Se ele já não tiver deteriorado até certo A ponto, cara já comeu ele não tudinho consegue, ali dentro. Tá. Você, às vezes, você bate até com um instrumentinho nosso, quebra. ele já quebra. Exatamente. E essa parte do canal, que eu acho que agora, eu acho que é importante colocar os casos mais recorrentes que acontecem no dia a dia e que mais buscam a gente para tratamento, né? Essa parte eu vou falar do canal, que eu acho que é importantíssima, que Sim. toda semana a gente tem casos Isso. dessa natureza. E infelizmente o paciente ele só vai. Eu acho que isso é até uma. Eu tô dando uma opinião profissional e uma opinião Tiago. Sim, Né? pessoal. Exato. As pessoas, infelizmente, a nossa cultura no Brasil, ela só vai ao dentista quando tem dor. Mas eu defendo a odontologia brasileira porque brasileiro tem dente bom. Eu tive a oportunidade de estar em outros lugares. E a população brasileira é uma da também. é a população diferente, que mais cuida de Cuida. dente. Inclusive, verdade. quando eu estava tendo a oportunidade de estudar e trabalhar na Austrália na área, a primeira coisa que me perguntaram se eu era brasileiro. Aí eu falei, por quê? Por causa dos seus dentes. Isso me acendeu uma coisa que eu falei, nossa, se eu parei para pensar, realmente, então eu defendo essa odontologia brasileira porque desde criança, Sim. na época, a gente tinha dentistas nas escolas. Então, pera um pouco, A a gente gente tinha tem mais informação e teve sempre mais cuidado com essa higiene bucal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Que eu também tenho essa percepção, que eu já tive uma experiência fora, e de fato, o cuidado com a dentição, com os dentes de maneira geral, lá fora é muito menor do que aqui no Brasil, pelo menos a minha percepção, tá? E você me confirma isso, que você foi para um outro país. Então, assim, o que eu posso colocar?
nós perdemos a Copa do Mundo, mas se tivesse uma Copa do Mundo de dentição, dente saudável, a gente estaria aí top 3, a gente estaria entre os melhores. Em relação à higiene bucal, eu considero que a gente está num patamar bem avançado. Legal. Pelo menos nisso, né? Pelo menos nisso, Brasil. Inclusive, tecnologia, a gente tem outros países muito bem desenvolvidos tecnologicamente na odontologia, mas de que vale a tecnologia se você não sabe usar? Sim. Entendeu? Então, acho que o Brasil está muito avançado nessa... Voltando ali para o gancho que a gente saiu, com assuntos importantíssimos também, mas para voltar aqui para o eixo em relação ao canal, algo que a gente vê que é recorrente na clínica são pacientes que vão já com dor, quer dizer, com a polpa já ali inflamada, já foi contaminada, então já deu canal, tá? E no momento de fazer o canal, o dente ele fica mais fragilizado. Ele é um dente funcional ainda, né? Ele serve lá, funciona a boca, né? Mas o que acontece? Como você perde a polpa, imagina um pão, gente. Pega um pão, tira o miolo. É mais ou menos isso. Você tira a polpa do dente e você desgasta o dente para poder descontaminar, você perde muita estrutura dentária. Pode até afetar as paredes do dente e tudo mais. Isso é o que a gente vê bastante. Então, muitas vezes, gente, o ideal seria fazer o canal, né? E ver direitinho, consultar o seu dentista, ver se não é melhor um pino e coroa para esse dente ele ficar mais forte, porque você vai ter uma estrutura com pino e coroa, você vai ter uma base, você vai colocar um dente novo ali em cima. Uma retenção. Isso eu indico. Uma coroa nova. Por exemplo, quando a gente vai ver um dente que realmente perdeu bastante estrutura, vamos botar em porcentagem, perdeu mais de 70% de estrutura. Não é sempre, mas a gente... É uma base. É uma base. A maioria dos... assim, você pode em porcentagens, tá? Canal, você acha que dá? Porque eu vejo pelos números micros que a gente tem na clínica, nosso micro-universo, 70% naquele universo, naquela região, pelo que a gente avalia, precisa colocar um pino e coroa. Tá? Você acha que, se, por exemplo, em vez de colocar pino e coroa, fecha com uma massinha o canal, a chance de fratura é maior se ele perdeu muita estrutura dentária? Sim. Isso não vai acontecer na hora. O paciente sai feliz e contente para casa e vai estar ali daqui a algum tempo, pode ser meses, pode ser um ano depois, ou um pouco mais, e vai fraturar. Então é importante ter essa orientação do dentista, para quando for fazer o canal, o dentista ter muito cuidado para ver o que vai deixar esse dente restabelecido, forte, se com uma massinha, uma restauração, ou se vai precisar um pino e coroa. E a gente começa também a perceber um pouquinho sobre isso quando dentes posteriores, né? Aquele dente posterior que precisou fazer canal e perdeu muita estrutura, a gente já indica um tipo de restauração mais forte. Por quê? Dentes responsáveis por trituração de alimento. Então, você vai ter uma sobrecarga mastigatória ali. Sim. Então, se você pegar uma paredezinha de dente só que ficou e colocar o resto com resina, onde a resina ela precisa encostar em alguma coisa para ela grudar, entendeu? Se você tem um alimento ali, perdeu muita estrutura, ela vai quebrar. A gente vai falar para o paciente, a gente tem que orientar o paciente. E, quando que vai acontecer? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 semanas, pode ser daqui a 1 ano. Mas se fraturar e dependendo da extensão da fratura, da maneira que quebrar, esse dente pode evoluir para uma extração e implante. E muitas vezes atrás, o implante ele ainda requer um enxerto, então vai para outra especialidade, exatamente. Mas é uma situação que acaba se agravando mais ainda. Então, o que pode ser evitado. Pode ser evitado. Tudo pode ser evitado. Como que evita? Uma boa orientação, um bom diagnóstico e o tratamento correto. Eu acho que evitar que chegue é você ir ao dentista. Parar com aquela ideia de que você só vai ao dentista quando tem dor. Sim. Entendeu? Sim. E não você não tem que obrigatoriamente fazer um check-up médico? Sim. Um check-up odontológico. A cada 6 meses, né? Exato. A cada 6 meses, que é o que é o indicado. E a gente também ouve que, nunca vou dentista. Quando eu vou, aparece um monte de coisa. Já estavam lá, né? Antes disso. Exato. Para fechar o tema do canal, então, resumindo, fazendo aqui um resumão. Se der canal, o dentista é importante que ele oriente para ver se uma resina é suficiente, né? Ou se vai fazer um pino e coroa, uma meia coroa ali, vai colocar uma estrutura mais forte, para que lá na frente o paciente não venha a perder esse dente, porque aí vamos para a parte econômica também, porque sempre a odontologia tem que estar ligada ao bolso, não adianta, o paciente ele precisa pagar pelo tratamento, então depende de renda, de orçamento, então pensando no bolso e na boca.
consulte um bom dentista. Se precisar colocar um material mais forte, coloca o material mais forte. E já vai gastar um bom dinheiro, porque não é barato, para lá na frente esse dente continuar saudável por muito tempo, você continuar com a função dele sem nenhum problema. E, gente, é isso. Jeito tem. Tudo tem jeito. Não tem jeito para morte. A gente ainda não encontrou. Mas para odontologia, tudo tem. Ainda mais com a tecnologia hoje. E não necessariamente precisa botar um pino e coroa, não. O pino e coroa é quando realmente a gente conseguiu salvar a estrutura onde vai o pino, a raiz Sim. do dente, para ainda a gente manter. Porque a gente, para nós dentistas, tirar um dente é como a gente não conseguir fazer uma ressuscitação cardiopulmonar no paciente. Caramba. Entendeu? É mais ou menos Está isso. dizendo que é como perder, para um médico, é como perder um paciente, para o dentista ter que fazer a extração de um dente. Eu posso falar isso com propriedade. Sim, né? sim. Você imagina que tem esse sentimento também. Exatamente. Tá. Então, mais alguns casos, doutor, que a gente tem aí uma frequência na clínica, bem, já falou da questão do canal, falou da questão da dor, a crianças, em que momento tem que levar, tem que começar a fazer a escovação. Tem aí uma série de casos que a gente percebe na clínica. Eu queria trazer um aqui que eu acho que é importante, que você chegou a falar dos dentinhos de trás, dos posteriores, que fazem o papel da mastigação, trituram o alimento. A falta de dentes. Eu acho que esse é um tópico importantíssimo para a gente poder abordar aqui agora, para a gente seguir com esse tema, porque eu vejo muito paciente que perde um dente, tá? E por uma questão ou financeira, ou porque não tem tempo, ou porque realmente não tem interesse em repor aquele dente, reabilitar, né? Fica com aquela ausência, com aquele espaço na boca, né? Fala um pouco para mim, doutor, por exemplo, vamos falar dos dentinhos de trás, tá? A perda, a ausência dos molares, que são os últimos dentes. Que consequências, quanto pode prejudicar a saúde de um paciente? Ele não reabilitar esse dente. Isso é legal a gente falar, porque realmente muitos pacientes não têm noção do que pode acontecer. A gente foi criado para ter o dente. Sim. A gente nasce com o dente. Sim. O dente, eu falo que ele funciona que nem um quebra-cabeça, tá? O dente de cima, ele tem que bater com o dente de baixo. Então, é um quebra-cabecinha que ele encaixa. Aquelas montanhazinhas que a gente tem no dente, ela não é à toa. Ela tem uma função, entendeu? Então, essas montanhazinhas, elas têm que bater. Assim como os dentes laterais têm que um encontrar com o outro. Quando a gente perde um dente, como o nosso organismo já condicionado a saber que ali tinha um dente, certo. O dente de cima, ele vai começar a descer, que a gente chama de extrusão. Tá. Para quê? Para encontrar o dente de baixo. Que não está mais lá. E ele não sabe disso. Não sabe disso. Tá. E aí, os dentes laterais, o que eles vão fazer? Eu tinha um vizinho aqui. Cadê meu vizinho? Deixa eu tentar encontrar ele. Exato. Então, a gente vai ter um fechamento assim e um dente descendo assim. E aí, já vai começar outros tipos de problema. A gente já vai relacionar. Eu só quero... Esse ponto é importante, que foi uma explicação muito boa, muito didática, sim. Mas só para o paciente entender qual que é o comportamento dos dentes na boca. Você perde um dente aqui, você perde um de cima. O de baixo, a gente faz esse movimento o dia inteiro. A sua boca inteira ela vai se movimentar. A partir do momento que você perdeu esse aqui, o de baixo, ele não encontra mais o seu antagonista, o seu parceiro, e ele pode começar a fazer esse movimento de subida, saindo da gengiva, né, doutor? Em algum momento você pode perder o de baixo. E os laterais também, eles sentem falta daquilo, porque dente gosta de ficar juntinho, não adianta. E eles começam a se deslocar para fechar esse espaço. Isso, aí vamos lá, aí tem outras consequências desse tipo de comportamento, de deslocamento dos dentes. Quais são? Falando, por exemplo, do molar, que é um dente grande, né? O organismo ele vai tender a fechar aquele espaço ou minimizar aquele espaço. E muitas vezes, aliás, a maioria das vezes não vai conseguir. E por que isso gera um problema? Porque a gente vai ter que colocar um dente ali. Só que se esse dente já desceu e esse já entortou, se a gente já tivesse tirado o dente, já reabilitado de imediato ou em pouco tempo. Uma provisória, seria muito mais fácil, porque não ia acontecer isso. Agora que já aconteceu pela ausência do dente, a gente vai ter que puxar esse dente com a parte... Aí já entra com o aparelho, a ortodontia... para fazer um gancho, um pino para... É um botão de... É uma coisa técnica tracionar de puxar ali, o dente para cima. Então, o que poderia ser mais prático
vai gerar mais tempo de tratamento, mais custo. Mais então, uma especialidade envolvida, que aí já entra ortodontista, entra aparelho. Então, o resumão aqui. Perdeu o dente, você tem que colocar um outro no lugar. Nem que seja um provisório. O quanto antes, para manter aquele espaço ali, para depois seja um provisório, ou seja um definitivo, ou já entre no tratamento de implante, porque senão começa a bagunçar toda a sua dentição. Os outros começam a se aproximar, o de baixo pode descer. Fora a questão da mastigação também. Porque, veja se tem sentido, porque isso que a gente vê bastante na clínica também. Eu perdi um dente aqui. Eu tenho uma ausência desse lado aqui. Aqui eu não tenho nenhuma. Sim. Na mastigação, naturalmente, eu vou jogar o alimento todo para esse lado aqui. Quando eu jogo todo para um lado aqui, eu sobrecarrego esse lado. Exatamente. Então, olha como é multifatorial e você tem uma série de malefícios se você perde e não reabilita. Eu jogo o alimento para um lado só, aí esse lado, você começa a ter problema nessa dentição. Isso. Porque nós somos projetados ou criados, aí é uma questão de ponto de vista. Vamos entrar nessa seara agora. Eu fui criado para quê? Para distribuir o alimento dos dois lados. É que nem futebol, 10 e 10. Isso. 10 para cada lado. Se eu jogo com menos homens aqui em campo, esses dentes vão se desgastar mais para fazer a alimentação. E vão gerar outros problemas. A perda da função mastigatória você não vai ter. Tá? Você tem a deficiência. A ausência de alguns elementos não impede com que você tenha a perda. Você não perde. Mas você sobrecarrega. Você vai sobrecarregar algum ponto da sua boca e a gente entra nas articulações. A mandíbula é a parte móvel da mandíbula. Da face. Tá. Então, quando você sobrecarrega, você tem uma articulação que faz esse movimento de abrir e fechar também. Certo. E aí já vai se encaminhando. Então, gente, é uma ciência muito complexa, entendeu? Mas que não merece menos atenção. É isso que eu falo. Eu quero desmistificar isso na odontologia, porque as pessoas veem o dentista quando tem dor de dente. Sim, vamos voltar para muito mais do que o dente, entendeu? Muito mais. Tem pacientes que vão parar até mesmo em UTI por causa de bactérias originadas na cavidade bucal, entendeu? A endocardite, eu acho que a gente poderia até ter abordado um pouquinho na parte do canal, sabe? Vamos abordar também. Para finalizar só o implante, a gente volta, eu acho que seria até um tópico importante esse, de casos extremos, né? Se você não cuida da saúde bucal, o que pode acontecer de mais grave com o paciente, tá? Eu acho que tem ali alguns pontos que a gente pode já abordar nesse tema. 2 eu acho que são importantes, doutor, que a gente já citou aqui, mas para organizar um pouquinho. Sim. O primeiro deles vamos sair da área de implante. Se o paciente ele tem menos elementos em boca para mastigar, ele provavelmente mastiga menos, né? Você tritura menos o alimento. Isso. Então, o bolo alimentar que vai para fazer a digestão, ele é maior. Sendo maior, tem pedaços maiores. Tendo pedaços maiores, ele sobrecarrega, e tá falando de sobrecarga nos dentes, eu falo agora de sobrecarga no sistema digestivo. Ele sobrecarga intestino. Sobrecarrega, desculpa. Isso aí faz um corte depois. Sobrecarrega. O intestino e o estômago. Sim. E o sistema digestivo acaba sendo prejudicado por isso. Porque ele vai forçar mais o intestino e o estômago a fazer esse trabalho de digestão. E algumas doenças indiretas podem ser originadas por isso. Quais são essas doenças? Tem gastrite, né? Tem uma série de doenças. Exatamente, porque a gente vai exigir que o ácido clorídrico do estômago, ele seja mais produzido. Tá. E isso, aí vai entrar uma outra coisa também que tem um mau hálito. Tá vendo que uma coisa chama a outra? Entendeu? E a última coisa que vai se pensar é a parte do dentista. Sim. Então, a ausência do dente, que vai gerar vai demandar um trabalho maior, tanto na parte de mastigação, quanto na parte de deglutição, que é de engolir, que vai precisar de mais uns outros elementos, e esse excesso de ácido clorídrico pode gerar uma gastrite, pode gerar outros problemas estomacais. As famosas doenças indiretas. Isso. Então, você tem doenças indiretas que foram causadas pela dentição. Isso. Mas vão ali afetar outros órgãos. E até próprio mau hálito. Muitos pacientes têm mau hálito e não sabem por quê, e nunca vai imaginar que foi por causa disso tudo que eu estou explicando aqui para vocês. Casos graves, então, doenças indiretas, né, que pode prejudicar muito a sua saúde.
Esse é um ponto em relação a essa, quando você tem ali quando sobrecarrega o sistema digestivo. Esse é um ponto. O outro ponto, agora a gente vai para um outro caso extremo que pode causar aí muito mal à sua saúde, inclusive levar a óbito. Isso, exatamente. Eu acho que é um dos casos mais sérios que a gente pode falar dentro da odontologia, que é a endocardite. Fala um pouquinho bacteriana. Da endocardite, doutor, então, gente, a endocardite bacteriana infecciosa, ela é um tipo de doença que acomete devido da cavidade oral. A gente está falando da endocardite bacteriana infecciosa. Quando a gente pegar a nomenclatura, quando a gente faz canal, qual que é o nome da especialidade? Endodontia. Né? Então, a gente está falando de uma endocardite. Cardio, coração, endo, canal. Então, é uma bactéria proveniente da cavidade bucal que cai na corrente sanguínea, e quando vai fazer todo aquele rebombeamento de fluxo sanguíneo que passa pelo coração e vai o sangue para os pulmonares para ser oxigenado e depois retornar, essa bactéria, ela se instala, entendeu? Que é a origem na boca, isso, ela vai para a corrente sanguínea. Então, a partir daquele momento, você vai estar transportando aquela bactéria. E, infelizmente, hoje em dia, em alguns pacientes vão a óbito em hospital por causa da endocardite. Sim. E pela falta da atenção odontológica dentro dos hospitais. Então, porque o paciente que está lá na UTI, ele não está higienizando. Então, às vezes, ele acaba indo a óbito não pela doença que ele está, e sim pela endocardite. Então, isso a gente pode evitar e muito. Tá. A gente está falando de bactérias em que algumas necessitam de oxigênio para sobreviver. Caiu na corrente sanguínea um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. É o que ela mais quer. A bactéria, ela inclusive, ela busca entrar nessa artéria que é mais rica em oxigênio. Procurar esse sangue oxigenado. E isso é um dos... Gente, tem várias... A gente consegue, pela cavidade bucal, identificar várias doenças. Pacientes com câncer, a gente consegue pacientes com HIV. Então, esses tipos de paciente, a gente consegue já fazer essa detecção na boca e muitos não sabem. Então, quando o dentista ele faz um tipo de solicitação de exame, é para realmente a gente averiguar você como um todo. Sim. E foi quando eu falei... Tem que investigar para poder diagnosticar e tratar. Eu falei no começo, você tem que ver o paciente além do dente, além da boca. Aqueles sinais que se você for periodicamente ao dentista, a gente vai conseguir observar. Sim. E a gente eu já tive casos em que a gente conseguiu diagnosticar diabetes, câncer e tratar. Quanto mais cedo a gente descobrir, gente, melhor é o tratamento. Então, ir ao dentista a cada 6 meses, fazer um check-up, isso é importantíssimo. Exatamente. Doutor, um ponto que eu queria colocar, voltando para a questão de implante, que é um assunto que eu acho fundamental na odontologia, é uma área muito importante, mas é uma área muito cara também. E o que eu queria abordar aqui seria o paciente que não tem condição, tá? De contratar um implante, de pagar por um implante, muitas vezes não é um só, né? O paciente ele está ali, ele tem 2, 3, 4, 5 dentes para fazer a reposição, a reabilitação, então é uma quantidade grande de implante, então o preço começa a ficar cada vez maior, né? E muitas vezes não cabe na bolsa do bolso do paciente. Tem formas alternativas de reabilitar também dente onde não tem, que seriam com as próteses removíveis. E também é eficiente, doutor? Com certeza. Foi o que eu te falei, a gente tem que fazer, a gente tem que repor aquele dente de alguma forma, entendeu? O que a gente não pode deixar é o buraco. Se aquele buraco, ele vai prejudicar tudo aquilo que a gente já falou. Que há um preconceito em relação às próteses removíveis, né? Porque tem a questão do desconforto, tem que tirar a peça, a questão estética. Mas também pode ser estudado. Acho que hoje em dia a odontologia ela evoluiu muito. Ela evoluiu bastante. Hoje em dia a gente tem até próteses nossos protesistas sem a tal exposição do grampo na frente. Tem, mas isso a gente é de cada paciente. A gente tem que realmente olhar para o paciente e falar se aquele tipo de prótese é viável ou não. O que eu quero botar na cabeça das pessoas é que jeito tem. O que não tem jeito é ficar sem. Dente. Exato. É mais ou menos isso. Seja via implante,
seja via as próteses removíveis. Fixa, removível, tem implante. Que reabilitar. Tem que reabilitar. Claro que, se a gente perder um siso, a gente não precisa reabilitar o siso, porque o siso ele não serve para... Não é que ele não serve para absolutamente nada, mas ele é um dente. Vamos falar de siso também. Vai chegar nesse assunto também. De acordo com a evolução, ele nem vai vir mais futuramente. Assim, né? Um outro tema, doutor, que eu queria colocar aqui, isso é dúvida de muitos pacientes, mais pela parte estética, tá? Que o paciente tem essa dúvida e tem esse desejo, mas que acontece muito, vai muito paciente na clínica buscando esse tipo de tratamento. Existem as restaurações que eram feitas lá atrás de amálgama, que é um material escuro, isso, né? Não é muito estético, porque não é da cor do dente. Mas vale ressaltar que é muito bom. E a questão é, pacientes que têm interesse em fazer essa troca, né, de restauração. Tirar a amálgama, o preto, para colocar o branquinho, para ficar mais estético. Que recomendação você dá? Porque tem situações, tem várias que a gente passa, é bom colocar isso aqui. Eu sou a favor, e é até uma brincadeirinha, o vírus é um ser vivo? Depende, sim e não. Então, a amálgama, ela é muito boa. Ela é extremamente funcional, ela é durável. Resistente. Exatamente, ela é muito durável, só que ela não é estética. Quando o paciente vem para mim e fala, eu queria trocar a restauração, você mas que é por estética? Porque eu vou fazer uma análise, eu vou examinar aquele paciente clinicamente, olhando, né? Se eu vir que não tem infiltração, ou não está prejudicando aquele... não tem infiltração, não tem cárie recorrente, cárie secundária, não tem nada disso, eu aconselho a não trocar. Por quê? A troca dessa amálgama pode fazer com que o dente até possa ficar um pouquinho sensível. Por quê? Quando a gente fazia o preparo de amálgama, o preparo da caixa do dente, ele é mais agressivo. Você perde mais dente para colocar a amálgama. E para a gente retirar, além dele causar um manchamento, a gente perde um pouquinho mais de estrutura. E dizer que aquela questão que veio aí há pouco tempo, de que o mercúrio, inclusive, eu posso até ser, não vou, minha opinião, que fizeram aquela coisa toda de que se paramentar porque o mercúrio é tóxico, gente, não. Já está... já tem estudos já teve nota do conselho, já teve artigos publicados. Não, a quantidade... Gente, a amálgama não é tóxica. Eu já vi muita coisa na internet, doutor. Eu falo isso porque a gente sempre faz buscas também. Claro que é bom fazer essa busca sempre em sites seguros, sites médicos, confiáveis. O mercúrio, ele é tóxico? Sim. Tem na composição da amálgama? Mas tem muita coisa na internet que fala que é tóxico quando você manipula a amálgama, quando você vai colocar... Isso é mito. E eu tô falando aqui para vocês com propriedade, tá? Tem amálgama, tem mercúrio? Sim, mas a quantidade de mercúrio não é aquela quantidade suficiente para causar uma toxicidade. Mas eu tenho amálgama em todos os dentes. Vamos somar todos os dentes com amálgama, não vai ter a quantidade, e não vai ser suficiente. Pra... Então, gente, desencana. Não se preocupa. Não se preocupe com isso. Então, aquelas centenas de sites que tem na internet que falam que a amálgama é tóxica e prejudica a saúde do paciente, isso já caiu por terra, isso é mito. Exato. Isso tem até nota do conselho a respeito disso? Sim. E se for para a gente fazer realmente algum tipo de procedimento, eu sempre converso com o paciente, se é para fins estéticos ou para aquilo que é, porque eu não vou fazer algo também que vá prejudicar o paciente, entendeu? Sim. Se for a parte estética, não tem problema nenhum. Ponto importante que eu acho que a gente já viu algumas vezes com uma certa recorrência, casos que o paciente que quer trocar amálgama pela resina, composta, mas o doutor diagnosticou que se fizer a troca, pode ser que dê canal, só com a simples troca. Esses casos acontecem? São recorrentes também? Pode acontecer devido, não o preparo que eu te falei do amálgama, mas pelo fato daquela cavidade ser profunda, daquele buraco ser profundo, certo? Mas às vezes nem chegou no canal. Porém, como é uma estrutura muito grande do dente, a gente vai ter que retirar aquela estrutura, o preparo para receber a restauração nova resina pode fragilizar aquela parede que fica em contato com o nervo. Então, tem alguns pacientes que não tem problema nenhum de canal, que não é por causa de lesão ou por causa... Mas para fazer essa troca... Precisa fazer o canal.
e colocar a restauração. Então, assim, claro que a parte estética é importante, né? Mexe com a autoestima do paciente, mexe até com o humor, a gente sabe disso, tem um fator psicológico também. Isso também é saúde, mas é saúde mental. Mas a questão o que você sugere, então, se viu que vai dar canal, vai fragilizar mais o dente, vai dar muito trabalho, tenta fazer uma autorreflexão e lidar melhor com aquele material, pensar que seu dente está saudável, está exercendo a sua função. Porque eu vou tirar uma coisa... Evite tirar nesse tipo de situação. Porque eu vou tirar uma coisa para colocar outra por estética e o paciente que não tinha nada, a partir de agora vai ter sensibilidade. Pode voltar, então, pode passar a ter problema com esse dente. Isso. Perfeito. E dor de dente, gente. Dói. Inclusive na escala das dores, dor de dente é uma das piores. Acho que é o pré-ouvido. Tem ali o ranking lá das dores. Fazem isso, viu, gente? Fazem ranking de dor. Meu Deus. E tem ali, a dor de dente está ali, está bem escalada ali. Isso. Né, e dor de dente, a gente consegue medicar, mas é aquele tipo de dor que ela não some da noite para o dia, né? A gente consegue gerenciar essa dor muito fácil. Certo. Mas... acontece da gente medicar paciente, eu sempre alerto muito paciente, a medicação vai te ajudar, mas não vai resolver o problema. Eu estou falando em questão de dores. Obviamente que a gente entra com antibiótico algumas vezes para resolver o problema, por causa daquela colonização ali, enfim. Mas se a gente não remover o fator causador, a medicação vai ser apenas com paliativa. Doutor, eu vou deixar um tema aqui com você e a natureza me chama. Eu vou rapidinho e volto. Mas eu queria deixar o tema infiltração. Já que a gente está falando de restauração, troca de amálgama por resina composta, tudo. Casos de pessoas que têm restauração, têm os dentes obturados, restaurados, já há um bom tempo, e é detectado pelo dentista que tem uma infiltração. Sim. Por que é importante fazer a troca de resina, né, dessa restauração? Já volto, gente, já volto. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho dessa parte da infiltração, né? A infiltração, quando você vai fazer aquela análise clínica com o paciente, a gente fala para o paciente, olha, esse dente ele não está cariado, ou ele não está com algum tipo de problema sério, mas essa infiltração, a gente sugere essa troca de restauração, por quê? Por mais que o dente esteja ali restaurado, bonitinho, vamos pensar numa parede em que teve infiltração. Ela vai cair de imediato? Não, ela não vai cair de imediato, mas ela vai ficar feia e pode gerar algum tipo de problema. Com o dente é a mesma coisa. Se a gente tem uma infiltração naquele dente, pode, entre esse vãozinho onde a gente tem a restauração em si e o dente, ter acúmulo de alimentos, onde você não consegue higienizar, e aí começa a gerar aquele problema da cárie, ou qualquer outro problema de lesão, até mesmo o descolamento dessa... Como é que se fala? Dessa restauração. Isso vai te gerar outros problemas, não só de fazer a troca dessa restauração, quanto de ter uma sensibilidade maior. Você vai ter o dente sensível. Mas o paciente ele fica muito assim, não, mas esse dente não tem cárie, ele só está sensível. Não, ele não só está sensível. Aquela infiltração, ela foi uma coisa que vai desencadear algo muito... que pode agravar muito mais. A gente tem uma coisa chamada cárie secundária. O que é aquela cárie secundária? É aquele paciente que ele já tem a restauração, né? E mesmo o dente restaurado, essa infiltração, ela poderia gerar uma cárie ou algum outro tipo de perda de estrutura do dente. E essa fragilidade, volta quando o Ricardo voltar, e é o que a gente tinha até abordado, sobre a parte de perder essas estruturas do dente. Vai tirando um pouquinho, vai infiltrando, por mais que o dente esteja restaurado. Vamos pensar que aqui tá o dente. E a gente tem aqui a restauração. E aqui a infiltração começa. Ela vai entrando, e a gente vai chegar uma hora que vai ter o canal do dente. E aí vai entrar toda aquela estrutura de fazer o canal e essas coisas. Outro ponto que eu acho interessante a gente falar sobre esse caso da infiltração é que, às vezes, quando o dente está um pouco conectado um com o outro, a lesão que pode ser criada nesse dente, ela pode passar para o outro. E aí, um dente, aquele
aquela infiltração que a gente achou que não era nada, em contato com outro dente, gerando uma lesão, ela passa para outro dente. E aí, o dente que era um problema, agora você vai ter 2 problemas. Entendeu? Eu estava explicando um pouquinho da infiltração, sobre entrar pelo lado e causar aquele que a problema. bactéria ela entra em um dente, depende da face que esteja, contamina o do lado. Na verdade, a infiltração ela vai facilitar a entrada dessa... Eu acho que, não sei se vale, doutor, eu queria fazer uma analogia para ficar um pouco mais, levar um pouco isso mais para os pacientes, para quem está nos assistindo, da importância de trocar a resina em caso de infiltração. Não dá para escovar, por exemplo. A escovação, você tem ali uma parte do dente que tem ali resquícios de resíduos alimentícios que vão entrando ali, certo? E a gente não consegue escovar, né? Então, isso pode colaborar também para a lesão cariosa. Então, um ponto que eu queria colocar, eu acho que é uma analogia que eu acho que é muito válida. Imagina o seguinte, você pega um balde de água, gente, joga na cozinha, tá? Para limpar a cozinha. Quando você joga o balde de água na cozinha, pega um rodo, imagina que o rodo é a escova. E você começa a recolher essa água, né? Começa a recolhe a água, você está limpando a cozinha, você está recolhendo com o rodo a água que seria a escova. É melhor do que da parede. Sabe aquela água que vai para debaixo da geladeira? Você não consegue puxar com o rodo. A escova não consegue higienizar. Imagina um acúmulo, né, dessa água ali, de várias limpezas ali debaixo da geladeira. Então, um caso, eu acho que essa analogia é importante para o paciente entender a importância, né, o quanto é fundamental fazer essa troca da resina quando dá infiltração. Usando, né, essa analogia, analogia. De você puxar ali, que não consegue, o que você faz? Você tira a geladeira para limpar. Com o dente não dá para fazer. Não, mas a gente tira a gente troca a restauração. Você troca na verdade, a gente vai tirar a restauração e colocar a mesma. Então, a gente vai fazer essa troca, porque a gente vai ter que tratar aquela infiltração, né? Então, a gente tira essa... Aquela geladeira tem que ser removida de lá e com a diferença que a gente vai colocar uma nova. Coloca uma nova, bonitinha, sem nada debaixo dela ali, sem nenhum resquício alimentício ali debaixo. Exatamente. Tá. Doutor, mudando um pouquinho de tema, porque eu acho que a gente está falando de saúde bucal, estamos falando de doenças bucais, de tratamento, benefícios, malefícios, especialidades diferentes. Eu quero entrar na parte estética, que atualmente estética é uma área da odontologia que só cresce, né? A importância que as pessoas dão atualmente para a estética, para ter o dente bonitinho, branco, no formato ali, que é a anatomia perfeita dele. E queria falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos colocar o tema de faceta aqui, tá? Explica pra gente aqui as diferenças de faceta, porque nós sabemos que as facetas têm tipos diferentes de faceta. Sim. Quais são eles, por favor? Então, hoje a odontologia estética, ela tá, eu acho que... Isso é bom, porque as pessoas começaram a se preocupar com a sua autoestima, sabe? Exatamente. E isso influencia e muito. A quantidade de paciente que a gente vê que chora quando tem um dente, ou que chora quando é totalmente reabilitado. Vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? O Dr. Tiago, na clínica, a gente trabalha juntos já há um bom tempo. A satisfação dos pacientes que tem quando passam por ele e ele faz o tratamento, ele tem aquele tratamento que se importa com o paciente de fato, mão leve, isso é importante, eu já passei pela cadeira dele, tá, gente? Ele tem a mão leve. Mão leve é importante na cadeira, né? Se preocupa se o paciente está sentindo dor, tem o atendimento humanizado e a parte técnica dele é muito boa. E o que já aconteceu na clínica? Quase todo mês tem uma paciente satisfeita com ele, tão satisfeita, ou paciente que leva bolo para ele, chocolate. Verdade. Ele é o que mais é presenteado na clínica, eu ainda fico com docinhos, em geral, docinho, não em excesso, tá, gente? Até brinco que é difícil manter a dieta por causa disso. Mas vamos voltar um pouquinho para a faceta. Aqui, então, vamos lá, vamos voltar para a faceta. Então, a gente tem vários tipos de faceta. A gente tem aquela faceta direta, né? Eu vou falar os nomes e depois eu vou explicar cada uma delas. A faceta direta, a faceta indireta mesmo, as lentes de contato e tirando a parte de faceta do clareamento. O que é a faceta direta? A faceta direta já está tendo nome, é aquela restauração estética em que a gente faz diretamente no dente do paciente, com mínimo ou até sem desgastes. Dizer que é totalmente sem desgaste, eu vou estar mentindo. Porém, não é um desgaste, foi o que eu te falei.
a gente tem que pensar no paciente como um todo. O desgaste que você diz, doutor, é o desgaste no esmalte. Isso, né? É um desgaste que não que vai é a primeira oferecer... a camada do dente. Isso, a gente não vai oferecer nenhum dano ao paciente, tá? Então, a gente faz essa faceta com base de resina, né? Tá. Em cima, perdão, direto no dente. Qual que é a vantagem? Todo tem as vantagens e desvantagens. A vantagem dessa é porque ela é mais rápida e você pode fazer na hora em um dia inteiro de consultório. E é feita em resina. E é feita em resina. Mas é uma resina, que nem a gente usa uma resina diferenciada, que enfim, tem uma resistência. Tem que ter uma resina É uma resina boa. mais estética, também para chegar naquela cor direitinho. Gente, porque a gente está vendo hoje em dia que tem umas coisas que, não, além de não ser funcionais, não são natural, estéticas. E eu, como dentista, posso falar, fica feio. Sim. Entendeu? Sim. O que eu acho que se refere é quando o dente é muito branco. Branco. É uma coisa que não é natural. Acaba não sendo natural. Exato. Por isso que é importante saber, assim, fazer a cor da faceta com base no seu tom de pele. Existem algumas orientações que o dentista dá, e nesse caso é esteticista, né, doutor? A gente tem a odontologia estética, né? A odontologia restauradora estética. Então, esse caso é importante ser também com esse especialista. A faceta direta em resina com um especialista em estética. Isso. Aí você vai sentar com o especialista, ele vai ver, ele vai te ouvir. O que você quer? Entendeu? E você também vai ter opinião do próprio especialista. Não adianta você fazer uma coisa que nós, como profissionais, podemos dar opinião de, olha, não vai ficar legal porque não é uma coisa natural. A gente tem essa conversa. A paciente escolhe a cor, paciente escolhe mais ou menos o formato, a gente faz um espelhamento, a gente mostra para o paciente como pode ficar, então a gente precisa de um bom profissional e um bom material, entendeu? Uma boa resina, porque isso também é um fator mandatório para que tenha um sucesso, assim como o bom profissional. Então, tudo é conversado. A gente mostra a cor, a gente põe no dente, a gente endurece aquela para ver se o paciente... O que é interessante também na faceta direta, que é em resina, que, gente, um ponto importante na faceta direta, ela é mais barata. Tá? Ela é consideravelmente mais econômica do que a faceta indireta, que a gente vai chegar aqui nesse tipo de faceta, que é em porcelana, que já é um outro tipo de material. Mas o que a gente pode colocar? A faceta direta, então, é em resina, tá? Ela é mais econômica, ela tem um desgaste menor, ou não tem desgaste, tá? Porque o esmalte, doutor, me corrija se estiver errado, ele tem ali a camada do esmalte, que é a mais dura e a primeira do dente, em milimetragem que se faz, né? A contagem do esmalte. Ele é muito pouco. Então já é pouco. Se tem algum desgaste, corre o risco do paciente com a faceta direta perder a proteção do dente? Não, isso que eu ia falar agora. Isso porque, é importante. Pra gente deixar uma coisa bem claro, é que o esmalte, ele não vai ser danificado ao ponto de gerar. A gente não vai fazer uma coisa para prejudicar a outra. Vai ser feito o tratamento nessa estrutura com dessensibilizante, vai ser feito todo um processo. A gente não tá... O dentista, ele não pensa na parte só estética. A gente tem que pensar na parte da saúde do paciente. Eu não quero gerar um outro problema para o paciente. Então, isso, a gente tem todo um preparo. Já falando um pouco agora da face... Agora, para fechar aqui o arco, a direta, então, é em resina, é mais econômica. Tempo de duração, doutor, vida útil de uma faceta em resina. Requer manutenção? Sim. Em quanto tempo se faz a manutenção? Todo e qualquer procedimento estético na odontologia vai precisar de manutenção. Sempre precisa de uma manutenção. No caso da faceta... Precisa também, é como se fosse um dente. Gente, vamos tratar como dente normal. Ele vai ser escovado, ele vai precisar passar fio dental, e essa manutenção, ela é periódica, é só as idas ao dentista. Então, não tem um prazo determinado. Olha, para faceta direta, você precisa ir anualmente ou a cada 2 anos. Não. É periodicamente. E durante essas consultas periódicas, a gente conseguir notar algum tipo ou de infiltração, algum problema, já direcionar. A manutenção direitinho. Tem paciente que não tem essa manutenção e aí quando vai ver vai ter que fazer todo o processo novamente. Então temos a faceta direta em resina, que você já falou, a gente já falou e discursou, aqui a gente já transcorreu bastante, e vamos agora para a faceta indireta,
Fala um pouquinho da indireta. A faceta indireta está no nome, ela é indireta, Certo. ela não é feita diretamente na sua boca. Para esse tipo de faceta, a gente faz um preparo no dente, certo? Muda o profissional, muda o especialista ou é o mesmo dentista? Pode mudar o profissional, dependendo de como a gente for fazer esse preparo. Se for um preparo que vai precisar de um pouco mais de adaptação Tá. na estrutura em retenção, a gente direciona mais para o protesista. Então nós temos a direta com um profissional estético, tá? E a indireta... Mas não dizendo que o profissional estético não pode ser habilitado a fazer uma indireta. Sim, Tudo bem, pode tudo fazer. bem. Mas a gente pode também ter um outro profissional e esse outro profissional na indireta, que seria a faceta, É o protesista. vai o protesista. Isso. Aí a gente faz um preparo nesse dente, Tá. né? Faz a moldagem do paciente Tá. e manda essa moldagem para a fabricação ser feita em laboratório. Sim. Aí o paciente, mas e meus dentes? Não, você não vai ficar sem dente. A gente vai fazer o preparo, você vai ficar com um provisório ali, sem problema nenhum, até ficar pronto. Depois a gente vai pegar o que foi fabricado no laboratório e vai cimentar na estrutura do seu dente. Aí que vem a diferença. O dente, a direta, a gente faz diretamente no dente, Direto a no indireta, dente, resina, a gente cimenta. manda pro laboratório. Vai ter um cimento que vai separar essa... Mas essa o material? O material na indireta é qual? Normalmente é um tipo de cerâmica. É, um que se cerâmica, faz. porcelana. Porcelana, São aí vários a gente entra tipos. na faceta, a E famosa... aí tem um leque, né, de Sim, material, né? Sim, mas a famosa faceta de Porcelana. porcelana, desse tipo de cerâmica, desse material nobre, é o que compõe, a maioria das vezes, a faceta indireta. Porcelana e aqui resina. Essa de porcelana, doutor, entrando nesse material, porque é um material que o público em geral busca mais. Eu vejo isso muito na clínica, faz questão que seja em porcelana. Sim. Tá? Tem alguma desvantagem, tem um desgaste maior nessa faceta de porcelana? Desgaste que eu digo é do esmalte, nessa proteção do dente. O que não tem um desgaste maior e menor é quando a gente fala da milimetragem de desgaste. Tá. Né? Inclusive, só puxando um tópico que muitos pacientes, voltando lá, que os que têm bruxismo acham que não podem fazer facetas, podem, até porque as porcelanas que a gente tem no mercado hoje em dia, a composição desse material são capazes, a composição é capaz de suportar essa sobrecarga. Então, Legal. só para dizer que pode fazer. Quem tem bruxismo pode fazer. Pode fazer. Mas aí, voltando para porcelana, faceta de porcelana. Então, não tem desgaste. Não, tem. Depende tem dessa da questão que você milimetragem, colocou da que a gente vê milimetragem. a parte da lente de contato Tá. e a parte da faceta indireta. Então, Tá. é feito realmente desgaste não prejudicial, só que o que não se pode confundir é com coroa. Tá. Entendeu? Porque paciente tem essa dúvida, mas meu dente vai ficar aqueles dentes de tubarão? Não. É só Isso. Tá. O dente de tubarão é quando realmente a gente quer manter a estrutura do dente, salvar aquele dente, por exemplo, do canal, que vai precisar de um pino e coroa. Tá. A gente vai colocar um pino ali dentro ou só vai usar a estrutura remanescente do dente para preparar e colocar uma coroa para fins mastigatórios, funcionais, não estéticos. legal. Então a faceta indireta pode ser de porcelana ou alguma outra cerâmica, tá? Ela é bem mais custosa, Sim. ela custa muito mais caro do que a direta. É porque envolve todo um aparato. Isso né? que eu ia perguntar, que envolve todo um aparato e é indireto, é um material que é nobre, é um material que é bom. dura mais, Sim, dura mais. então é um ponto importante. Isso, dura mais. Se gasta mais com a indireta, mas tem uma durabilidade maior. Bem então, superior. Quem tá nos assistindo pode ter isso já em mente Bem para poder superior. fazer aí a tomada, a decisão. Isso, bem Tá. superior. E aí, esse custo envolve o profissional, envolve o laboratório, o material, que é um material extremamente bom, durável, então é friável também, então é um material de alta qualidade, então a razão, a justificativa desse custo um pouco mais elevado. Tá certo. E em relação à lente, vamos lá, a lente é praticamente a mesma coisa que a faceta, é uma faceta indireta, porém, o desgaste na superfície do dente é muito É ainda menor. mínimo. E é mais caro por quê? Devido a esse desgaste ser mínimo e o material, pelo fato dele ser bem mais fininho, ser muito mais resistente. Então, a gente está investindo aí na resistência e no menor desgaste. Mas mesmo com a faceta indireta, sem ser a parte da lente de contato, ela não vai prejudicar o seu dente. Não prejudica. Então a gente tem a faceta direta em resina, temos a faceta indireta em porcelana, alguma outra cerâmica nobre, e temos ainda um upgrade aqui,
evoluímos para a lente de contato, que é um custo mais alto ainda. Eu sei porque eu orço bastante isso na clínica. A gente faz ofertas desse tipo de material e tem ali uma resistência maior ainda. Sim, tá. Sim, pelo fato só para a gente fazer essa gradação aqui de materiais e de custos. Isso. Tá. E outra parte, falando de estética, voltar para dente, é o clareamento. É o clareamento. Não, vamos abordar. Clareamento. O clareamento muitos pacientes querem fazer o clareamento, mas também nem todos podem. Ou ainda não está. Por que eu falo isso? Paciente que tem muitas restaurações na parte da frente do dente, a restauração em si, ela não vai alterar a cor. O que vai alterar a cor mesmo é o seu dente. O que eu converso muito com o paciente? A gente pode sim fazer esse clareamento e dependendo de qual cor chegar ao seu dente, porque a gente nunca pode dizer que o dente do paciente vai ficar igual daquele que está no anúncio. Isso é muito importante, doutor, porque isso a gente tem muita procura de pacientes que quando eles têm interesse em clareamento, eles acham, a ideia e isso é geral mesmo, que o clareamento vai branquear, vai clarear o dente dele. Tem a confusão do branqueamento e clareamento. A gente está clareando uma estrutura do dente, provocando uma reação. Não é o branqueamento, é o clareamento. Só que cada paciente reage de uma forma. Exato, isso que eu ia colocar. O clareamento do dente depende muito do organismo do paciente, depende da maneira que ali atua na dentina, né, doutor? Ele atua fazendo uma quebra de reação em cadeia na superfície do dente. Então, até mesmo o paciente que usa bicarbonato para esfregar o dente, gente, é totalmente errado. Isso aí... Vamos levantar esse tópico aqui, então. Carvão também, tem a galera... Gente, eu vejo vários vídeos. Você botando na pasta aí. A galera coloca carvão na boca e faz bochecha, escova. Isso é prejudicial à saúde, doutor? Muito. Eu acho que a coisa mais absurda que eu já vi... Deixar esse alerta aqui, então. Foi colocar não só a parte do bicarbonato, o carvão, e colocar papel alumínio. Gente, imagina a sensibilidade dessa pessoa. Então, não resolve, não clareia. Vai piorar. Mas tem uma impressão, talvez, inicial, que clareou. Porque o bicarbonato, o que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouco da mancha do dente. Entendeu? Aquela manchinha. Só que tem que saber usar o bicarbonato sob jateamento. Não é chegar e simplesmente esfregar na superfície do dente uma coisa que é extremamente abrasiva. O carvão extremamente abrasivo. O que está dizendo que desgasta. E pode desgastar o esmalte. Desgasta o esmalte, que é a proteção. E desgastando esse esmalte por processos abrasivos, o que acontece? A sensibilidade aí não tem, né? Que é diferente do desgaste induzido. Entendeu? Chegou uma dúvida, né? Chegou uma dúvida. Quais foram os casos mais terríveis que vocês já atenderam já? Em relação à parte de estética... porque é em geral. Eu já... Acho que falando da parte mais terrível foi em relação à doença mesmo. Em relação à parte de paciente chegar com o céu da boca como se fosse uma bola, né? E a gente tem que fazer punção e essa pessoa ser diagnosticada com câncer. Então, quando eu falo dessas coisas mais graves que a gente encontra na odontologia, é uma parte totalmente não voltada à parte estética, mas sim à parte da saúde do paciente. Já diagnostiquei vários pacientes através da cavidade bucal e em conversa com um profissional médico para alinhar esse tipo de diagnóstico, porque foi visto na boca. Então, tem pacientes que câncer bucal, outros tipos de doenças sistêmicas que são casos graves. Agora, também tem casos graves na parte estética. E é por isso que eu reforço aqui a importância de você procurar o seu profissional, você saber com quem você está fazendo. Porque, gente, dentista, a gente tem um monte por aí que não são qualificados. Não estou falando da área odontológica, mas que não são dentistas fazendo procedimentos estéticos na parte da odontologia. Só um dentista pode fazer isso. E procure o seu dentista, porque isso pode dar problema. Eu acho, doutor, que essa dúvida que um espectador trouxe aqui pra gente, que eu acho que a questão da pergunta dos casos mais graves, o que eu me recordo bastante, e foi um caso específico, mas a gente pode já multiplicar esse caso para muitos pacientes que podem estar passando por isso ou pode estar com esse problema, é a questão da extração do siso.
tá? Dos sisos, que inclusive entra diretamente na sua área de atuação também. A questão de fazer uma avaliação, né, para ver a posição que esse siso está. O siso é o terceiro molar, é o dentinho lá de trás, é o dente do juízo, que nasce depois, muitas vezes não nasce torto, nasce errado, nasce para um lado, para o outro. Não tem regra para siso. O siso vive num país sem regras, tá? Então, o que eu já vi bastante é, o paciente vai na clínica, aqui está o segundo molar, numa posiçãozinha normal dele, o siso, ele está deitado no osso, deitado, e está pressionando aqui, né, o seu segundo molar. Esses casos, doutor, que a gente já viu, já teve bastante discussão. Tem bastante. É importante fazer exames radiológicos. Isso. Procure o dentista. Não deixe que o dente estando nessa posição, incluso, impactado ali, né? Não deixe o dentista fazer a cirurgia sem antes seguir com uma panorâmica, muitas vezes uma tomografia. Exames complementares, para poder ver a posição direitinho, porque o que pode acontecer, que não aconteceu conosco, mas a gente viu pacientes que foram na clínica já com essa ocorrência, né? Parestesia, né, doutor? Você pode falar um pouco melhor sobre isso? Na verdade, uma parte da nevralgia, né? Todos os sisos precisam ser extraídos? Não. Isso vai depender da avaliação. Tem aquele siso, eu vou dar um exemplo, meus sisos estão aqui até hoje. Por quê? Nasceram bonitinho, consigo higienizar a parte de trás do siso, então sem problema nenhum. Agora, tem outros pacientes que o siso realmente nasce torto, nasce deitado, e começa a prejudicar o dente do lado. Porque se eu tenho um dente aqui, esse aqui está impactando aqui, você não vai conseguir higienizar essa parte. E muitas vezes, a lateral do dente que o siso está impactando, gera uma cárie e você acaba até tendo que fazer canal num dente que não tinha nada a ver com a história por causa do siso. E, além disso, alguns casos até perdeu o dente do lado por causa da impactação do siso. Funcional, saudável, que você mastiga em cima dele. E se ele está dentro do osso também, está ali do lado da raiz. E a gente não sabe como que esse siso ele vai atuar, se ele vai subir, se ele não é uma coisa, não tem uma... Não é matemática. Né? Exato. E aí ele começa a reabsorver a raiz do dente do lado. Caramba, o siso está reabsorvendo a raiz de um dente que não tem nada a ver com a história. E aí não dá nem mais para salvar esse dente, porque a raiz é onde a gente tem a estrutura do dente. Se ela está reabsorvida e já chegou no canal, gente, a chance é a extração. Então você vai ter que tirar o siso, vai perder o outro e ainda vai ter que fazer a reposição do outro por causa de um. Isso. Doutor, tem um tema que a gente acabou não abordando porque a odontologia é uma área muito rica. É muita coisa, a gente está aqui há horas conversando, então isso vai ficar para um segundo episódio, a gente pode já iniciar um tema aqui, inaugurar um novo tema aqui, mas Nossa, que... Passou rápido. Seria o seguinte, a gente sabe que tem a área de ortodontia para fazer a correção, né, dos dentes, o alinhamento bonitinho, a maioria das pessoas precisam usar aparelho em alguma medida, para algum tipo de grau de correção, tá? E hoje em dia a gente tem um tipo de aparelho que é o que a maioria das pessoas tem curiosidade, buscam saber, que são os alinhadores invisíveis, né? Porque a gente pensa nos aparelhos, né? O convencional, o autoligável, que são aparelhos que tem o bracket ali, tem um arco, dificulta a escovação, você tem ali uma série de cuidados que você tem que ter com esse tipo de aparelho. O tratamento pode ser até um pouco mais longo, né? Fala um pouquinho para a gente dos alinhadores invisíveis, que é uma nova tecnologia que veio para ficar, né, doutor? O alinhador invisível, ele veio realmente com uma mudança, com uma tecnologia muito avançada, a evolução da ortodontia. Da ortodontia. Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro é que isso não invalida os outros tipos de ortodontia, o autoligado, até mesmo o convencional. Chega-se no objetivo de maneiras diferentes. Isso, né? exatamente. Em velocidades diferentes. Exatamente. Tá. E nem todos os pacientes são eletivos para ter um alinhador invisível. Porém, vamos falar da tecnologia do alinhador invisível. Bora lá. Além de ela ser incrível, porque você a higiene dela é muito melhor, ela é feita toda através de um profissional e de um software, onde a gente faz a moldagem do paciente, a gente pega aquela moldagem, monta num software e a gente consegue determinar a angulação através da tecnologia. Então, essa tecnologia ela vai nos favorecer para que a gente consiga realmente
saber exatamente onde a gente tira um pouquinho do dente, porque se a gente tem um dente assim, ele tem que virar, ele não vai virar. Sim. Então a gente afasta, desgasta e para poder fazer o alinhamento direitinho. Exatamente. E além de ser higiênico. Imperceptível praticamente. Porque é uma placa. Você pega uma placa, coloca-se a placa, ela foi feita, como você disse, ela a base é invisível. no software, né? E depois disso ainda, ela foi impressa, provavelmente uma impressora 3D. Então a parte cirúrgica, quer dizer, a exatidão da sua arcada, dos seus dentes, que essa placa ela vai ser o espelho do seu dente, é absurda. É tão absurda que até dá pra ver, se você pega numa placa de alinhador invisível, você percebe até as fissuras dos molares, né, doutor? Então, ela vem ela é como se ela fosse feita a vácuo na sua boca. Perfeito para você. Isso. Aí coloca-se ali, Isso. a dicção não atrapalha, né? No início é um pouco, você tem que... É incômodo no começo. Não é que esteja incômodo, é questão de adaptação. É uma coisa, tudo que é novo, sim, é uma adaptação. Mas é rápido, não vai impedir você de falar. Sim. Não, é questão de adaptação. É rápida, a gente percebe que é rápida na clínica, porque a gente pega o paciente antes, triagem, início, diagnóstico, linha de tratamento, início de tratamento, curso até alta. Então, você vai convivendo com o paciente nesse meio tempo, e no curso do tratamento, e os elogios são... a grande parte dos pacientes elogiam muito esse tipo de aparelho. E eu acho que eles elogiam muito mais... E é mais rápido o tratamento, né, doutor? Além de ser mais rápido... Vai trocando as plaquinhas até E eu acho que o paciente ele gosta muito desse tipo de tratamento, porque a gente gosta mais por causa da tecnologia, que a gente consegue, né, trabalhar muito tranquilamente com o software. Sim. Mas a higiene. Sim. O paciente, ele está em tratamento ortodôntico, ele poder tirar aquela placa para você escovar o dente e higienizar, é isso que o paciente mais... Porque quando você está com tratamento convencional, a higiene tem que ser redobrada. Sim, redobrada. Entendeu? Redobrada. E tem muitos pacientes porque tem mais pontos de resto de alimento. Você tem o braque, você tem o arco. Isso. A escovação é mais difícil. Mas o ponto importante que eu quero falar agora para adolescentes, né? Que esse tipo de aparelho tem que ter um comprometimento de usar esse aparelho 22, 23 horas por dia. Então, nada de colocar mesmo debaixo do travesseiro. Viu? Porque se você faz isso, com certeza vai prejudicar o planejamento e vai demorar mais para ter alta e vai gastar mais dinheiro. Não jogar então, fora. Tem que ter esse comprometimento de usar o aparelho praticamente em tempo integral. Quando eu falo de jogar fora, que o pessoal, paciente que usa alinhador invisível, ele vai almoçar, ele põe no guardanapo, pega e joga fora. Aí depois joga. E aí Tome cuidado também no almoço em fast food, tá? Bem, queria agradecer aqui, a finalizar aqui esse primeiro episódio. Gente, foi muito legal, acho muito importante. Foi rápido, né, doutor? Rápido. Como odontologia é um assunto legal. Eu acho que não... A forma técnica ela pode ser um pouco mais... Sim. Agora, quando você vai e começa a ter uma conversa com o seu dentista, gente, tem gente que volta realmente para te ver. Sim. Sabe? Você queria um Natal, elo, cria um vínculo. Panetone, Isso aqui é recorde café. De presentinhos. Já saí para tomar café com uma senhora que foi paciente minha, sabe? Mas, gente, obrigado de verdade aqui pela audiência, pela conversa. Esse podcast, ele tem esse objetivo, esse escopo, essa finalidade de levar a odontologia ao paciente, às pessoas em geral, de uma maneira simples, como eu coloquei no começo aqui do episódio, e vamos seguir em frente com outros episódios. Tem muita coisa boa por vir, tá bom, gente? Obrigado aí pela audiência. Obrigado, pessoal. Agradeço de verdade. Eu acho muito importante trazer essa informação para vocês de uma forma mais tranquila, sem medo da odontologia, sem aqueles traumas, e espero que a gente possa mais ter essa Teremos. interação. Com certeza. Obrigado, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.